Olá, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores eu indiquei 3 vídeos diferentes de 2 canais para vocês poderem revisar um pouco sobre o tipo textual e sobre o gênero textual, revisar um pouco sobre o que são esses 2 conceitos. No último vídeo nós começamos a discutir sobre o gênero textual literário e sobre o conceito de literatura. Eu trouxe para vocês um trechinho de um texto do Antônio Cândido sobre literatura. Nesse texto, o professor Antônio Cândido vai trazer como uma base da literatura a criação ficcional ou a criação poética. Então nós chegamos à conclusão de que o conto, ele é literatura, ele vai ser um gênero textual literário, que ele é uma criação ficcional. E aí eu trouxe para vocês alguns romances, né? Um deles foi esse aqui, Menino de Engenho. Ele tem 150 páginas, 149 páginas, desculpa, nessa minha edição ele tem 149 páginas. Eu trouxe também outros livros, outros romances, um foi Os 100 Anos de Solidão, o outro foi o Dom Quixote. Eu pedi para vocês aproveitarem tempo para poder pesquisar alguns contos, darem uma lida e fazerem algumas reflexões. Uma das perguntas que eu fiz foi se vocês achavam que o tamanho tinha alguma relação com o texto, essa obra ficcional, ser um conto ou ser um romance. E aí, agora que vocês tiveram tempo para ler, será que vocês chegaram a uma conclusão de se isso tem alguma importância ou não? Então hoje eu trouxe também um exemplo aqui. Esse livro é do Guimarães Rosa, ele se chama Sagarana. Ele é um livro de contos. Mas, é claro, isso aqui tudo não é um único conto, são vários contos. Então, por exemplo, se a gente vier aqui no índice, a gente vai ver que um dos contos, por exemplo, começa na página 151 e termina na página 175. Então, a gente já vê, ele vai ser muito menor do que um romance. Mesmo sendo um romance bem fininho, esse aqui, não é? Comparado com os outros, pelo menos, ele é um romance fino. Então a gente pode imaginar que sim, que tem relação o tamanho do que está escrito, o tamanho dessa obra ficcional, com a sua classificação enquanto conto ou como um romance. Mas será que é só o tamanho? Simplesmente o tamanho vai nos dizer, isso aqui tem tantas páginas, tem X páginas, então é um conto. Ou será que tem mais que isso? Bom, para poder, antes da gente chegar nesse ponto, eu vou mostrar para vocês alguns contos. Eles estão em espanhol, porque os autores não são brasileiros, mas é só para a gente ter uma ideia na hora de pensar sobre esse tamanho. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de contos que estão no site Ciudad Seba. O nome do site está escrito aí em cima. Esses contos estão em espanhol, eu escolhi porque são um dos meus contos favoritos. Mas vocês com certeza encontram contos semelhantes a esses em português também, ou até a tradução desses contos. O primeiro se chama Sequências e é do escritor e teórico argentino Júlio Cortázar. E ele é mais ou menos assim. Terminou de ler o relato no ponto onde um personagem terminava de ler o relato, no lugar onde um personagem terminava de ler, e se encaminhava à sua casa, onde alguém, que o estava esperando, tinha começado a ler um relato para matar o tempo, e chegava ao lugar onde um personagem terminava de ler e se encaminhava à casa, onde alguém que o estava esperando tinha começado a ler um relato para matar o tempo. E aí, quando a gente vê um conto desse, a primeira coisa que chama atenção é que ele é muito curto, né? Ele é menor do que os contos do livro Sagarana, por exemplo, do escritor Guimarães Rosa. São contos bem curtinhos, tanto que está escrito aí em cima mini conto. A gente vai ler o segundo conto aqui. Ele se chama Página Assassina, também é um mini conto, também é do Cortázar e ele é menor ainda. Ele tem só 2 frases, tá? É mais ou menos assim. Num povoado da Escócia vendem livros com uma página em branco perdida em algum lugar do volume. Se um leitor desemboca nessa página às 3 horas da tarde, morre. Então a gente vê com esses 2 contos do Cortázar, eles vão exemplificar muito bem a teoria do Cortázar, de que o conto tem que ter desde as primeiras palavras uma tensão. Por quê? Se ele não tiver essa tensão nas primeiras palavras,
como que ele vai terminar em apenas 2 frases? Você pode ter um conto ainda menor do que esse. Então, esses 2 contos do Cortázar, eles vão exemplificar muito bem essa teoria. Eu trouxe um terceiro aqui só por curiosidade. Se você tiver interesse, você pode procurar esses contos em português. Você pode procurar outros contos que sejam de autores brasileiros também. E se você quiser, você dá uma pausa e tenta ler esse último, do Borges, que também é um mini conto e também é de um argentino, tá? Que é o Borges. Então, Cortázar vai nos dizer que o conto ele tem um limite físico, mas não é só o limite físico, ou melhor, o número de páginas que está relacionado a esse limite físico, que vai dizer se esse texto é um conto ou não. Ele vai até dizer para a gente que os franceses, eles consideravam que se o texto ficcional tivesse mais de 20 páginas, ele não seria um conto, ele seria um gênero que em francês se chama nouvelle. Mas ele fala que, olha, isso não é o principal. Esse número de páginas exatas não é o principal. E ele vai trazer algumas outras características do conto. Então, claro, esse espaço reduzido é uma característica e tem relação com o número de páginas, mas ele vai gerar algumas outras características. Então, ele vai falar que como o espaço é reduzido, o conto não tem espaço, não tem tempo para elementos que são meramente decorativos. Então, por exemplo, nesse livro aqui, né, no Sagarana, eu vou pegar vou escolher algum conto aqui. Então, por exemplo, se a gente olhar o conto A Volta do Marido Pródigo, ele começa na página 99 e ele vai até a página 151. Então, se a gente olhar aqui, 99 até 151. Ele é um conto bastante grande, não é? Comparado com os contos que a gente viu anteriormente. Não é isso daqui de conto. Ele é bastante, essa parte que está aqui, ó. É um conto grande, mas comparado com um romance, ele é bem pequenininho. Vocês acham que, seja nesse conto aqui, talvez ele tenha até mais espaço para esses elementos que o Cortázar chama de meramente decorativo. Não estou falando que tenha elementos meramente decorativos, não. Estou falando que ele tem mais espaço. Agora, por exemplo, nos contos anteriores que a gente viu, você acha que lá ele tem realmente espaço para colocar elementos decorativos? Eu acho que não, né? Porque são contos muito curtinhos. E também o Cortázar vai dizer para a gente que, justamente por ele não ter espaço suficiente, não ter tempo suficiente para isso, o conto, se ele for um bom conto, ele tem que trazer uma tensão desde o início. Ele vai falar assim que desde as primeiras palavras, o conto já tem que ter essa tensão. E agora a gente vai lembrar então da segunda pergunta que eu fiz para vocês no vídeo anterior. Eu disse assim, para vocês procurarem alguns contos, darem uma lida e pensarem como que é a tensão nesse conto. Por exemplo, como que era um filme. Aí eu comentei, eu trouxe 2 filmes aqui que eu gosto. Um deles é O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain. Então, nesse filme aqui, ó, eu vou ler o inicinho da sinopse que aparece aqui atrás. Ele vai falar assim: Amélie vive em Paris, em seu mundinho particular. Trabalha como garçonete em um pequeno café e mora em um apartamento alugado onde vive suas fantasias. Porém, sua vida sofre uma transformação radical no dia em que descobre em seu apartamento uma antiga caixa cheia de objetos infantis. Isso aqui é o início da sinopse, é quase a metade da sinopse que eu li, mas a gente vê que essa transformação radical, a tensão realmente vai começar nesse filme aqui, nessa parte que ela vai encontrar essa caixa, que é o que na sinopse eles falaram que é uma transformação radical. Isso vai acontecer, se não me engano, antes da metade do filme, tá? Mas no início do filme você não tem essa tensão, igual você tem um conto, igual Cortázar disse que um conto deve ter. O outro exemplo que eu trouxe é esse filme aqui, o Hair. Então, ele é um musical que vai ter um personagem que vai chegar em Nova York e ele vai se alistar para a guerra no Vietnã. E quando ele chega lá, ele vai encontrar um monte de hippie, esse pessoal que aparece aqui, ó. Ele vai encontrar esses hippies
E logo no início do filme já tem a primeira música desse musical. E você não encontra uma tensão nesse inicinho. Agora, na segunda metade do filme, você já começa a ter uma tensão realmente maior, tá? Então, o Cortázar, ele vai fazer ele vai te falar assim, se o texto fosse ter uma luta com seu leitor, o romance, ele iria ganhar por pontos. Agora, o conto, ele iria ganhar de nocaute, porque ele não tem espaço, ele não tem tempo suficiente para poder ficar acumulando pontos, e ele vai ganhar de você no nocaute. E ele vai fazer uma segunda comparação, que vai ser uma comparação entre o filme e o romance, tá? Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas vocês podem pensar nos filmes que vocês gostam. Como que é? O filme é totalmente tenso desde o início, desde das primeiras palavras que são pronunciadas no filme, e não perde essa tensão, ou não? Ou ele vai ganhando essa tensão e vai aumentando a tensão aos poucos, tá? A segunda comparação que ele vai fazer é entre o conto e a fotografia, tá? Eu vou falar um pouco sobre essa comparação do conto com a fotografia, mas antes disso eu vou fazer uma comparação que, baseada na comparação de Cortázar, eu acho que vale bastante. A gente tem aqui o filme, o longa-metragem e o romance, mas se a gente pensar no curta e no conto, eu acho que dá para fazer uma comparação também, porque o curta também não tem esse tempo todo e esse espaço inteiro para ter elementos meramente decorativos e de repente passar a ter uma tensão. Ou então, por exemplo, o filme, que é um longa-metragem, que chama Relatos Selvagens. Se não me engano, ele está na Netflix, vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse. Mas são vários relatos, são relatos curtos que se assemelham a um conto, por exemplo. E eles têm tensão desde o início assim, do relato, tá? Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa comparação com a fotografia. Todas as fotos que vocês vão ver são da fotógrafa Marcela Dias, e elas vão ajudar a ilustrar essa comparação que o Cortázar faz entre o conto e a fotografia. Assim como o conto tem um espaço reduzido, já que ele tem um limite físico, né? A fotografia também tem. Então, Cortázar diz assim que o espaço reduzido do conto faz com que ele seja um recorte. Ele é um recorte de algo muito mais amplo, de algo muito maior. E ele vai, de certa forma, ultrapassar esse limite físico dele. Ele conta algo muito maior do que está escrito. A fotografia é a mesma coisa, ela também tem um limite espacial, que o cinema, que o filme que a gente estava comentando antes, não tem. O filme tem um espaço muito maior do que uma fotografia. Por isso ele compara a fotografia ao conto e o filme ao romance. Então, agora vocês podem continuar dando uma olhada nas fotos e tentar perceber como a fotografia vai ultrapassar esse limite espacial dela.
Então agora que nós já estudamos um pouco as características do conto, eu vou convidar vocês para poder pesquisarem um pouco mais, lerem um pouco mais alguns contos, pesquisarem os livros que vocês têm em casa, ou se não tiver livro também você encontra na internet diversos contos ou em bibliotecas. E a partir do próximo vídeo nós vamos começar a refletir sobre o conto clássico, o conto moderno e o conto pós-moderno. Bons estudos!